Que a Rainha Vitória é uma das rainhas mais famosas da monarquia inglesa, todo mundo sabe. Mas o que pouca gente sabe é que ela acabou com a reputação de uma jovem por conta de uma fake news. Senhoras e senhores, bem-vindos ao canal Story Tour. Eu sou o professor Danilo e hoje vamos destrinchar como a Rainha Vitória acabou com a reputação de uma dama de companhia. Mas antes de irmos para o vídeo, deixa eu perguntar aqui rapidinho. Você já considerou fazer parte do clube de membros aqui do canal? Só quem faz parte do clube de membros recebe vídeos exclusivos semanalmente. E olha só, se você gosta da Rainha Vitória e da Era Vitoriana, esse mês, no clube de membros, vai ter vídeos exclusivos sobre a Era Vitoriana, onde eu analiso a biografia da Rainha Vitória, as questões políticas e as questões do Império Britânico sobre o reinado dela. Então não perde tempo não, torne-se membro do canal e receba os vídeos exclusivos. Outra coisa é que você pode seguir lá no Instagram ou na rede das dancinhas, porque tem vídeo curto todo dia, além de conteúdo nos stories. No mais, bora pro vídeo! A Rainha Vitória tem um dos reinados mais celebrados e importantes da monarquia britânica. E ela tem o segundo reinado mais longo, perdendo apenas para quem? Para ela, a outrora imortal Rainha Elizabeth II. Mesmo sendo muito apreciada por seus súditos até nos dias atuais, o início do reinado da Rainha Vitória foi cheio de confusões, principalmente envolvendo a sua corte e as suas damas de companhia. Uma forte polêmica envolveu Lady Flora Hastings, que era dama de companhia da mãe dela e que ela não se dava muito bem. Mas pera. Para te contar essa história, a gente tem que voltar aqui um pouquinho no tempo. Senta que lá vem a história. Bem, pra gente começar essa história, a gente tem que falar da infância da Rainha Vitória. Porque ela perdeu o pai muito cedo. Ela tinha apenas 8 meses quando o pai dela faleceu. Assim, ela ficou sob os cuidados da mãe. Ela e a mãe passaram a morar no Palácio de Kensington e recebiam uma pensão muito mirrada. E quem cuidava dessa pensão, do Palácio de Kensington, das regras do palácio, era um cara chamado John Conroy. Esse John Conroy havia sido cavalariço do pai da Rainha Vitória. E depois da morte dele, ele passou a cuidar da mãe da Rainha Vitória e também da pequena Rainha Vitória. Mas enfim, o que acontece é que esse John Conroy vai fazer um sistema chamado Sistema Kensington, que vai meio que fechar a Rainha Vitória para o mundo exterior. Então ela não tinha contato com o resto da família real, ela só podia ficar em casa, ela não tinha contato com crianças, ela era meio que podada pelo John Conroy. Além disso, ele criou uma série de regras, livros que a rainha podia ler, pessoas que ela podia ficar, lugares onde ela podia ir. Para vocês terem uma ideia, para descer uma escada, ela só podia descer uma escada com uma pessoa ao lado, uma pessoa adulta segurando a mão dela, para nenhuma coisa acontecer com ela. Porque ela era uma das únicas para suceder o trono, para chegar até o trono lá da Inglaterra, que estava com problema de sucessão. Esse sistema Kensington também era muito duro com a Rainha Vitória porque envolvia castigos, repreensões que o Conroy não tinha nenhuma cerimônia para fazer em cima da menina Vitória. Aí você deve estar se perguntando, e a mãe dela não fazia nada com esse Conroy aí quando ele queria repreender a Rainha Vitória? Não, ela não fazia nada, ela deixava tudo nas mãos dele. Isso porque conta-se que ela tinha um caso com o Conroy. Até hoje não foi provado, mas era muito suspeito porque ela dava muita bola para ele e deixava que ele cuidasse da educação da Rainha Vitória. Mas enfim, toda essa educação repreensiva, esse sistema Kensington, Conroy em cima da Rainha Vitória, fez com que ela odiasse esse sistema e também odiasse a infância. Ela vai dizer, tempos depois, que a infância dela foi muito solitária, que ela vivia em casa, não tinha ninguém para brincar, só tinha um Conroy lá enchendo o saco dela para ela fazer as coisas. E quando ela se tornou rainha, com 18 anos e 3 meses, foi meio que um livramento, que ela conseguiu se livrar da mãe e desse John Conroy. A primeira coisa que ela vai fazer como rainha é fazer o pedido que a cama dela fosse retirada do quarto da mãe. Pra vocês terem uma ideia que até os 18 anos ela dormia no mesmo quarto com a mãe. E depois de assumir o trono, ela vai sair de Kensington e vai passar a morar no Palácio de Buckingham. Ela foi a primeira rainha a morar no Palácio de Buckingham. E no Palácio de Buckingham ela vai levar a mãe, só que ela vai ficar afastada por conta do período que ela estava lá com o Conroy, que a mãe ficava puxando o saco do Conroy e não fazia nada para proteger a Vitória desse Conroy. O engraçado é que elas moravam no mesmo palácio, mas para se comunicar, uma enviava cartas para a outra. Isso porque a Rainha Vitória exigiu que ela morasse num lado do palácio e a mãe do outro lado do palácio, para vocês verem o ressentimento que ela tinha com a mãe. Só depois de muito tempo, depois que ela estiver casada com o príncipe Albert, é que ela vai voltar a ter relações com a mãe. Já o Conroy, ela vai pedir para o primeiro-ministro dela, o Lord Melbourne, para que ele afaste ele das dependências dela. Ela não queria ver o cara nem pintado de ouro.
Esse Lord Melbourne, que foi o primeiro-ministro da Rainha Vitória, ele vai ser uma peça importante nessa história aqui, além do John Conroy. E quem que era esse cara? Ele era o primeiro-ministro do partido Whig, que seria o Partido Liberal. Naquela época tinha dois partidos lá na Inglaterra. O Partido Whig, que seria o Partido Liberal, e o Partido Tory, que era o Partido Conservador. Um monarca britânico, principalmente após a Rainha Vitória, ele tem que ser neutro. Então ele não pode puxar sardinha nem para um partido, nem para o outro. Ele deve ser a balança entre esses dois partidos. Só que a Rainha Vitória, no início do reinado dela, ela tinha sardinha pelo Partido Whig, que era o Partido Liberal. E ela não gostava dos Tory. Ela nunca aprendeu a ser neutra, mas ela aprendeu com o Príncipe Albert a equilibrar essa balança aí e não ficar deixando tanto na cara que ela gostava mais do Whig do que dos Tory. Isso também, essa briga política aí de Whig e Tory, envolve essa história, envolve essa boataria que eu vou contar aqui para vocês. Mas enfim, esse Lord Melbourne ele vai ser muito influente na Rainha Vitória. Alguns colocam até que ele foi a primeira paixão platônica da Rainha Vitória, que ele era muito bonito, galanteador, conversava muito com ela, eles trocavam muitas cartas e na época ele era viúvo. Então a Rainha Vitória meio que admirava ele, achava ele muito bonito e tereréu. Então, como é que começou essa boataria e como é que vai ter essa Lady Flora Hastings, que vai ter a reputação acabada pela Rainha Vitória? Bem, ela era uma dama de companhia e ela era dama de companhia da mãe da Rainha Vitória e puxava muito saco da mãe da Rainha Vitória. Como eu falei para vocês, elas, depois que a Rainha Vitória se tornou rainha, ela tretou com a mãe dela, ficava até afastada. E esse boato começou justamente pela Rainha Vitória, apontando que a Lady Flora Hastings estava grávida e o pai seria o John Conroy. Aí tá, desde jovem a Rainha Vitória não gostava do John Conroy e a Lady Flora ela não gostava da Baronesa Lesen, que era uma governanta da Rainha Vitória que protegia ela dos abusos do Conroy e também dos abusos da mãe dela. Lady Flora, que na época tinha 32 anos, pertencia a uma poderosa família aristocrática do Partido Tory. Ela fora durante 5 anos uma das damas de companhia da Duquesa de Kent. Vitória a considerava uma espiã odiosa em larga medida por sua proximidade com John Conroy. Uma noite, durante um jantar, Vitória e sua governanta perceberam que Lady Flora estava com o ventre inchado. Lady Flora passaram o Natal com a mãe na Escócia e voltaram em janeiro de 1839 junto com John Conroy numa carruagem fechada. E detalhe, sem acompanhantes. Logo que voltou, a moça foi se consultar com o médico da rainha, Sir James Clark. Ela queixava-se de dores estranhas e problemas no estômago. Mesmo depois de tomar remédios, a barriga de Lady Flora não diminuiu e estava bem redondinha. Os boatos dentro da corte começaram a aumentar. Muitos questionavam se essa barriga grande seria culpa de John Conroy. Em fevereiro, Vitória comentou o caso com seu primeiro-ministro, Lord Melbourne. Ele recomendou à rainha que ela ficasse quieta quanto ao assunto, mas ele não disse nada sobre ele. Logo depois, Lord Melbourne foi consultar um médico, que lhe assegurou que havia indícios de suspeitas de uma gravidez. Lord Melbourne encarnou a Choquei e bateu os dentes para a Rainha Vitória, que logo chegou à conclusão de que Lady Flora e Conroy eram amantes. A Rainha Vitória anotou em seu diário no dia 2 de fevereiro de 1839. Não temos dúvidas de que ela está esperando o filho. Clark não nega a suspeita. A causa pavorosa de tudo isso é o monstro e demônio encarnado, cujo nome me abstenho de citar, mas que é a primeira palavra da segunda linha desta página. Esse demônio encarnado seria ninguém mais, ninguém menos que John Conroy. Esse homem era 20 anos mais velho do que Lady Flora. E o mais grave de toda essa situação era que Lady Flora era uma mulher solteira. E em seu diário, Vitória também culpava Lady Flora pelo possível caso. Além disso, ela passou a julgar todas as mulheres. Dr. Clark tomou várias atitudes que ajudaram esse boato a ser espalhado, tipo tentar examinar a mulher enquanto ela estava vestida. Ele também perguntou na tora se ela estava casada secretamente, o que ela negou veementemente. Como fofoca boa é fofoca compartilhada, a governanta da Rainha Vitória, a Baronesa Lesen, tratou de compartilhar na corte. E aí, meus amigos, todo mundo ficou sabendo que tinha um boato de que a Lady Flora estava grávida do John Conroy. Depois de muita insistência pelos médicos, a Lady Flora finalmente concordou em fazer o exame de toque pelos médicos. Então seriam 2 médicos que iriam examinar a Lady. Segundo ela, foi um exame médico completo, longo, rude e bem doloroso. No final, ela chegou lá pro médico e perguntou: "E aí, doutor?" Aí ele deu um atestado para ela: "Tá aqui seu atestado." Ela: "Que atestado é esse aqui?"
é um atestado de virgindade. Agora está comprovado, a senhora é uma mulher virgem, nunca foi tocada. Sendo assim, já que ela tinha um atestado de virgindade, então o boato de que ela estaria grávida do Conroy cairia por terra. Ou não. O fato de se ter considerado necessário demonstrar cruamente que Lady Flora ainda era virgem, isso na corte de uma rainha virgem, constituía uma tremenda ofensa à sua honra e dignidade. Ao saber do ocorrido, o irmão de Lady Flora, o Marquês de Hastings, correu para Londres para que medidas fossem tomadas e que a honra da irmã fosse restabelecida. Ele começou com Lord Melbourne e disse frontalmente à Vitória que ela fora mal aconselhada e precisava descobrir quem dera origem à difamação para que essa pessoa fosse punida. Mal ele sabia que a rainha estava envolvida nessa fofocaiada toda, hein? Mas enfim, o exame do Dr. Clark foi um tremendo erro. E Vitória foi até o hospital visitar Lady Flora. Era o primeiro encontro entre as duas depois do início da intriga. A rainha pediu desculpas lá a Lady Flora e ela aceitou. Mas Lady Flora acabou dizendo à rainha: "Sou a primeira e confio que serei a última dos Hastings a ser tratada por um soberano dessa forma. Fui tratada como culpada sem nenhum julgamento." Depois dessa comida de rabo, a rainha Vitória garantiu que tudo terminaria ali. Esse caso foi extremamente embaraçoso, mas o Lord Melbourne tinha culpa nisso. Porque mesmo após as desculpas da rainha Vitória, ele continuou a sair por aí espalhando esse boato. A certa altura ele sugeriu que a Lady Flora deveria se casar para evitar que esses boatos fossem espalhados e que os boatos continuassem. Sendo que ele mesmo era o cara que compartilhava os boatos por aí. Vê se pode. Do seu lado, a rainha Vitória escreveu no diário que essa proposta do Lord Melbourne a fez rir. Isso porque ela considerava a Lady Flora uma mulher muito feia. Como a boataria continuava, a mãe de Lady Flora escreveu à rainha para que ela refutasse as calúnias de maneira enfática e conclusiva. Mas Vitória não mostrou nenhuma simpatia. Considerou a carta tola e, numa atitude de provocação, mandou-a de volta à mãe sem dizer uma palavra. Esse erro de avaliação da rainha daria início a uma campanha pública dos Hastings para expor a corte real e lhe exigir que assumisse a responsabilidade final. Foi então que Lady Hastings escreveu ao Lord Melbourne para que ele demitisse Dr. Clark, mas o primeiro-ministro recusou. A seguir, a família Hastings recorreu à imprensa. Lady Flora culpava o Dr. Clark e as damas de companhia do partido Whig, o mesmo partido ao qual pertencia o Lord Melbourne e que a rainha Vitória tinha simpatias. A maré começou a mudar em maio. Sem apoio, Lord Melbourne foi destituído do cargo de primeiro-ministro. Quem assumiu foi Robert Peel, do partido Tory. A rainha Vitória odiava esse homem e também não tinha simpatias pelo partido Tory. Vitória chorou horrores com a perda de Lord Melbourne. Ficou até sem comer. Olha que era uma coisa bem difícil para ela. Vitória não conseguiu se entender com Robert Peel. Assim, ele acabou renunciando e o adorado Melbourne retornou ao cargo. O povo, que já estava balançado com a rainha por conta do caso de Lady Flora, ficou revoltado com a renúncia do primeiro-ministro. Passaram a considerar a rainha Vitória imatura para o cargo. A campanha da família Hastings dera certo e as simpatias do público estavam com Lady Flora, que espertamente continuava aparecendo em público para que ninguém cogitasse que ela estava grávida. Entretanto, porém, todavia, ela estava muito debilitada. A rainha Vitória se sentia ultrajada e afrontada pela campanha dos Hastings, principalmente por conta do povo ter ficado ao lado deles. Mas em junho, ela decidiu visitar Lady Flora e ficou chocada com o que viu. Sobre o encontro, ela escreveu: "Encontrei a pobre Lady Flora estendida no sofá na maior magreza que é possível a um ser humano vivo. Literalmente esquelética, mas o corpo muito inchado como alguém com um filho." Vitória se retirou perplexa da casa da dama. Também passou a rezar muito por ela e também a sofrer com pesadelos com a Lady Flora Hastings. Esses pesadelos aí, será que era um peso na consciência que estava dando nela? Tempos depois, foi revelado que Lady Flora estava sofrendo, na verdade, era de um câncer. Ela tinha um tumor hepático na barriga que estava em estado avançado. Desde que soube da notícia, a rainha Vitória passou a fazer visitas frequentes à Lady Flora e também fornecia todo tipo de ajuda, como uma forma de receber um perdão da mulher que estava lá acamada perto da morte. Lady Flora morreu no dia 5 de julho de 1839, aos 33 anos, em Londres. Seu enterro ocorreu na casa de sua família, no castelo Loudoun. A rainha, a baronesa Lesen e a duquesa de Bedford continuaram a ser fortemente criticadas pelo boato. Essas críticas ocorreram até o ano seguinte, quando a monarca se casou e anunciou sua primeira gravidez.
retomando a sua enorme popularidade no início do reinado. Nos anos finais de sua vida, a Rainha Vitória admitiu que errara durante esse período inicial de seu governo e culpou a sua inexperiência. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo e espero que vocês tenham gostado dessa história. Estão vendo só como uma fofoca pode acabar com a pessoa? Então tem fofocas que vêm para o mal. Então é bom a gente evitar dosar na base da fofoca. Mas enfim, se você quiser acrescentar algo nesse vídeo, comenta aqui embaixo. Se você quiser fazer o seu pedido de vídeo, também deixa aqui embaixo. E se você quiser saber mais sobre a Era Vitoriana, Partido Whig, Partido Tory, como é que funcionava esse parlamento, o Lord Melbourne, entre outras coisas, se torna membro, porque vai ter essa série aí sobre a Rainha Vitória. São 4 episódios e o primeiro já saiu, está disponível para os membros. No mais, se você ainda não curtiu esse vídeo, curta. Se você não é inscrito, se inscreva. Dito isso, falou!